Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cuidador de Pessoas. Neste vídeo abordaremos a importância do cuidador. No Brasil, a Constituição de 1988 considera responsabilidade da família, da sociedade, do Estado, o suporte ao idoso, além do fornecimento de subsídios que garantam sua participação na comunidade, a defesa da sua dignidade e bem-estar e a garantia do direito à vida. Novas leis e medidas foram empreendidas pelo Estado com o objetivo de proteger a pessoa idosa contra a discriminação, a violência e as dificuldades. A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso são exemplo dessas medidas legais. No Plano de Atenção à Saúde, somente em 1999, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Saúde do Idoso, pois os altos custos envolvidos no tratamento dos idosos pelo Sistema Único de Saúde não estavam resultando em ações efetivas na garantia da resolução das reais necessidades desse público. Em países como o Brasil, onde existem deficiências no setor público, particularmente nas áreas de saúde pública e seguridade social, a família continua representando fonte primordial de assistência para a parcela significativa da população idosa. Considerando o quadro de redução dos recursos estatais, da desmontagem do sistema de proteção social e de dificuldades de emprego, o envelhecimento da população do país tem sido visto como uma sobrecarga para as famílias, sendo essa prática reforçada pela queda da fecundidade, pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Muitos idosos dependentes não podem nem devem ser mantidos em instituições hospitalares, principalmente quando não necessitam dos mais cuidados médicos hospitalares específicos, apesar de ainda necessitarem de cuidados especiais devido à sua dependência. Na maioria dos casos, pela falta de recursos de ordem financeira que permita a contratação de cuidadores especializados no ambiente domiciliar, esses cuidados são realizados por um membro da família, com exceção de idosos sem rede de apoio familiar, que também constituem um grande problema a ser destacado. Cuidador é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, cuida do idoso doente ou dependente no exercício de suas atividades diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento ao serviço de saúde e demais serviços requeridos do cotidiano, como a ida a bancos ou farmácias, excluída as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área da enfermagem. A família é, geralmente, a primeira e a mais constante unidade de saúde para seus membros, sendo que o cuidado prestado envolve ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, incluindo as de reabilitação. Geralmente, a função de cuidador é assumida por uma única pessoa, denominada cuidador principal, seja por instinto, vontade, disponibilidade ou capacidade. Em um estudo com pacientes de cuidadores assistidos pelo Serviço Pós-Alto Hospitalar de Hospital do Rio Grande do Sul, foram destacados 3 tipos de cuidadores. Cuidadores dedicados estão sempre disponíveis e preocupados com quem cuidam, fazendo questão de mostrar e avaliar seu cuidado. Cuidadores por obrigação, que cuidam do familiar por não haver outro que o substitua, não mostram disponíveis e queixam-se da tarefa de cuidar. Cuidadores sem iniciativa quase não se envolvem e participam das orientações que possam contribuir para melhorar o bem-estar do idoso. Em relação ao perfil do cuidador, constataram-se o predomínio de mulheres cuidadoras, 73%, especialmente esposas e filhas, predominando também os arranjos com 2 ou mais gerações e que apenas 6% dos idosos viviam sozinhos. Um estudo com cuidadores de idosos
de um serviço psicogeriátrico, obteve como resultado que a maioria dos cuidadores eram do sexo feminino, com idade média de 51 anos, sem emprego ou do lar. Um ponto a ser destacado é que a faixa etária dos cuidadores pertence, na maioria das vezes, à mesma geração das pessoas que cuidam, ou seja, são idosos jovens, independentes, cuidando de idosos dependentes. Os familiares se constituem numa rede autônoma de atendimento ao idoso, sem a devida integração com os serviços de saúde. Muitas vezes desconhecem que poderiam recorrer aos profissionais e aos serviços na busca de apoio e orientações. Consiste em um desafio para os profissionais de saúde conhecer mais as famílias, já que, nas situações de doença em um membro familiar, as primeiras medidas são tomadas ainda no ambiente doméstico, sendo este o local onde se processa o principal cuidado. A vivência de ser um cuidador familiar. A família funciona, na maioria dos casos, como uma totalidade onde cada indivíduo desempenha um papel que irá influenciar no todo. A partir do momento em que o membro desse grupo adoece e não cumpre mais esse papel definido, a organização anterior sofre uma alteração que desencadeia uma crise, obrigando à reestruturação de papéis. Relações conjugais e relacionamento entre pais e filhos envolve uma complexa rede de sentimentos que funciona de modo circular na tentativa de manter um equilíbrio. Quando um desses sujeitos adoece, cuidar pode ser uma forma de manter um vínculo. Em um estudo realizado com um grupo de cuidadores do Rio Grande do Sul, os entrevistados referiam ter assumido o cuidado por organização matrimonial, e isso ocorria até os idosos que não eram casados, mas que viviam juntos. Se o cônjuge não pode realizar o cuidado, o papel é assumido pelos filhos, mas também por outras figuras, como os netos. A família, diante do idoso, necessitado de cuidado ao longo da vida, pela cronicidade de sua situação de saúde, vivência, sentimentos de culpa, frustração, amor e solidariedade, experimentando um processo de construção da aceitação do fato de que atravessa os caminhos da negação, entrega a dor, podendo gerar depressão e suas consequências deletérias. A perda da identidade do cuidador pode acontecer, pois o idoso altera o seu papel na família, ocasionando novas ações a serem assumidas pelo familiar. A mudança drástica nos relacionamentos ameaça o self até que se descubram outras maneiras de viver. Vale destacar também que a carência ou até mesmo a ausência do cuidado por uma dessas partes pode ser fruto de relacionamento e vínculos desfeitos por situações desagradáveis ou até mesmo vínculos que nunca chegaram a se estabelecer. Através da experiência com um grupo de cuidadores familiares de idosos dependentes no ambulatório do Núcleo de Atenção ao Idoso, foi descrito o perfil dos cuidadores como sendo pessoas engajadas na solução dos problemas, sendo mais comuns os casos de monopolização da função do cuidador. O familiar que direciona para si todas as atividades relacionadas ao cuidado pode manifestar sentimento de desconforto e solidão pela falta de apoio dos familiares, gerando uma crise no seu desempenho, em que o habitual relação de afeto e de reciprocidade é substituída por uma relação em que predomina de forma unilateral a imperiosa necessidade de fazer pelo outro, praticamente sem nenhum retorno pessoal. Estudos com cuidadores de idosos que sofreram acidente vascular cerebral destacaram aspectos que o isolamento social decorrente do acúmulo de tarefas, perda do companheiro nas atividades sociais para os cônjuges dos cuidadores, distúrbios comportamentais do portador de AVC, alterações no relacionamento da família e de amizades, sendo ressaltada ainda a sobrecarga psicológica, nem sempre exteriorizada, mas que se apresenta como sentimento de ansiedade, insegurança e medo. Em contrapartida, os autores afirmam que o cuidador, apesar de vivenciar a sobrecarga,
pode experimentar sentimentos de prazer e conforto quando se envolve no cuidar e vê que sua prática tem resultados positivos no tocante à melhora do idoso. Além disso, ao cuidar de um idoso dependente, o cuidador depara-se com seu próprio processo de envelhecimento e com sua própria finitude. Problemas no âmbito financeiro merecem destaque, pois estima-se que mais de 14% dos cuidadores desistem de seus empregos para se dedicarem exclusivamente aos seus idosos e, por tentarem suprir, num primeiro momento, as necessidades do idoso, acabam deixando os outros gastos para um segundo plano. Em um estudo realizado em São Paulo, constatou-se que mais de 90% das famílias não recebem auxílio de serviços, organizações ou grupos voluntários, agências particulares, mas que cerca de 30% gostariam de receber uma ajuda financeira. Pouco se conhece sobre o impacto econômico da dependência do idoso na família e no sistema de saúde associado à falência de nosso sistema previdenciário, que transfere todo o encargo econômico do cuidar para a família. Segundo pesquisa com esposas cuidadoras de idosos dependentes participantes do projeto em Minas Gerais, foi apontado que as tarefas mais cansativas e que iam se tornando mais pesadas com a evolução da doença se relacionavam às mais íntimas, como o banho, a higiene íntima e os cuidados com as feridas. A dificuldade em lidar com a doença pela falta de compreensão da sua magnitude foi um tema muito explorado em um estudo realizado em 2004 com cuidadores informais de idosos portadores de doença de Alzheimer. Os cuidadores apontaram dificuldade em obter informação para entender e enfrentar a doença de seu familiar. A consulta médica, na maioria das vezes, é centrada na patologia, deixando-o cuidar sem a necessidade de orientação, sendo em casa que o caso familiar irá aprender à medida que os problemas vão aparecendo. Corroborando essa afirmativa, em outras pesquisas, enfatizam o que a grande maioria da população de cuidadores informais no país ainda se encontram sem as informações e os suportes necessários de assistência ao idoso dependente. O sistema de saúde pública nacional não está preparado para dar suporte ao idoso que adoece, nem à família que cuida, gerando um aumento da sobrecarga e estresse.